A amamentação em locais públicos corriqueiramente causa discussão. Algumas pessoas acreditam ser um ato vulgar, já outras defendem o direito de alimentar os bebês em qualquer hora e espaço. Apesar da Organização Mundial da Saúde considerar imprescindível para o bebê, a amamentação em público ainda é polêmica. Para o programa Anverso de hoje, estamos aqui com a Natália Librelotto, que é jornalista e mãe, e a Bruna Osório Pizarro, que também é mãe e é psicóloga. E a gente vai conversar um pouco mais sobre o assunto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria começar perguntando para vocês se vocês já passaram por alguma situação constrangedora ou foram desrespeitados em algum espaço público por amamentar o bebê de vocês nesse espaço. Quer começar, Natália? Pode ser. Bom, eu sempre tive uma consciência na minha gravidez, na minha gestação, estudei bastante sobre o assunto, então tinha consciência que era muito importante eu amamentar, né? Mas então aquilo já estava fluindo assim dentro de mim e da minha família, então eu não tive tanto problemas com isso. Os primeiros meses o bebê fica mais em casa, a gente não sai tanto com o bebê, não tem esse convívio com os outros, né? Mas quando eu comecei a sair na rua com meu filho, né, como eu dou livre demanda, então eu comecei a ver olhares maldosos, né? Mas olhares, nunca enfrentei nenhuma frase maldosa. Só que agora o meu bebê, ele já tem 1 ano e 3 meses e ele já tá grande, ele já caminha. Então agora parece que aumentou os olhares maldosos e já escuto algumas frases soltas, tipo, ainda mama, vai mamar até que idade, né? Nossa, mas vai criar bigode mamando, né? Coisas assim mais, porque já começam a sexualizar, acho que mais ainda quando a criança tá maior, os peitos da mãe, com o fato da criança crescer e ainda mamar, né? Isso acontecia, tipo, esses olhares que tu relata, aconteciam com frequência? Ou eram situações isoladas? Sim, tinha lugares que, querendo ou não, a gente, mesmo que a gente esteja consciente que aquilo que a gente está fazendo é normal, e tem lugares que não, que a gente vai se sentir mal, que não adianta. E também tem muitos lugares que tem a plaquinha, né? Vai amamentar ali, né? A amamentação ali, exclusiva ali, né? Que para mãe que não se sente bem, né? Por exemplo, o shopping novo tem um espaço só para as mães amamentarem, né? Eu não acho isso legal. Sinceramente, eu acho que isso ajuda a construir nossa cultura de sexualizar o peito da mulher, né? Poxa, por que tem que ter um espaço? A mulher tem que ser livre, tem que ser respeitada aonde ela quiser, para ela se sentir bem aonde ela quiser. Então, eu não acho legal esse espaço específico para amamentar. E tu, Bruna, tu já passou por alguma situação? Sim, no meu caso, quando eu estava grávida, estava tendo as eleições e eu estava bem envolvida no processo eleitoral, assim. Então, eu participava de alguns espaços que não é de costume ter mulher e muito menos uma mulher grávida, né? Já começou desde a gravidez, onde às vezes eu ia, o que tu tá fazendo aqui? Né? Logo no início ali, a Betânia tinha 1 mês também, teve um evento com o Conselho Estadual de Mulheres, na qual participou do Fórum Municipal de Mulheres aqui de Santa Maria, e eu fui. E aí ela tava no sling, e aí chegou também uma senhora pra mim dizendo, nossa, como que ela tá aí dentro, desconfortável, né, toda essa questão. E quando eu fui amamentar ali também, mulheres, né, chegaram falando que, nossa, aqui muito barulho, né, mas nesse sentido. O que eu vejo hoje, assim, eu percebo mais que não tem um viés em alguns espaços como, por exemplo, a Câmara de Vereadores, né, eu já fui... Tava lá sentada e a Betânia quis mamar e eu dei mamar ali. Isso eu vejo mais olhares, assim, sabe? Nesses espaços que são públicos, mas que eles são, na maioria, destinados para homens, né? Então, eu falo muito desse espaço, por quê? Porque eu tenho, né, eu tenho uma militância ativa onde eu participo desses espaços e é onde algumas vezes eu quero estar com a Betânia, né? Porque também tem essa questão. Ela vai para a creche, eu pago o turno integral, ela poderia estar de manhã e de tarde lá, mas tem alguns momentos que eu quero estar mais tempo com a minha filha. Então, se eu tenho a oportunidade de manhã ir numa reunião e estar com ela na reunião, por que não?
né? Só que a gente não tem essa cultura também de estar com nossos filhos em alguns espaços, né? Muito mais quando for de alguma questão política, assim. Então, esses olhares, eles vêm, na minha experiência, muito nesse sentido. Eu fui me empoderando também nesse processo e faço questão, sabe? É bem como um ato político, faço questão de dar de mamar aonde eu estiver me sentindo bem, né? Aonde a minha filha quer e eu tô me sentindo confortável ali naquele espaço e eu vou dar ali, né? Porque realmente, eu já me senti... lembrei de uma cena agora. Eu já me senti mal de um olhar de um enfermeiro num laboratório de fazer exames, assim. Ele fez uma coleta na Betânia, e aí ela chorou e tal, e daí eu, vou dar de mamar pra acalmar ela, e ele entrou na peça e ficou olhando, assim, sabe, pro meu peito, assim. Até eu me lembro que eu cheguei em casa e comentei com o meu companheiro. Ali eu me senti muito agredida, sabe, porque era um momento onde eu tava acalmando a minha filha, né, e teve esse olhar, né, objetificando, de fato, o meu seio, assim, né, então bem ruim. Mas é um processo que, né, a gente tem muito a construir aí, né. Esses olhares, esses comentários, eles acabaram gerando uma notícia falsa, que eu não sei se vocês viram, que estava rolando na internet e tudo mais, sobre a criminalização da amamentação. Então, foi noticiado em vários espaços, assim, que seria um crime amamentar bebês em lugares públicos, né? Mas não existe regulamentação da amamentação, né, em nível federal, não existe nenhuma lei que diz respeito a isso, mas existem algumas leis na esfera municipal e estadual, né, que são leis que destinam uma multa para aquelas pessoas que fazem as mães se sentirem constrangidas por amamentar nesses espaços, né. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa suposta criminalização que essas notícias falsas geraram. Um absurdo, né? Eu acho que isso diz da construção, né? Trabalha na perspectiva que o que é ser homem e o que é ser mulher é construído socialmente, né? Então, a construção da sexualidade desse homem e dessa mulher também é construída socialmente, culturalmente, né? Então, no momento que o peito do homem, ele é visto de um jeito diferente do peito da mulher, né? Porque o peito da mulher, ele não é visto ainda como um órgão, de fato, sexual, assim, tão grande, porque ele não participa da reprodução, né? Mas ele poderia ser visto, se a gente tivesse uma cultura da amamentação mais explícita, ele poderia ser visto assim como o pé, por exemplo, né? Tem pessoas que têm um fetiche pelo pé, sexualmente falando, né? Mas aí não é sempre que vê um pé que quer aquele pé, que deseja aquele pé, né? Então, o seio, ele poderia ser pensado da mesma forma, se a gente tivesse uma construção do que é a amamentação, né, para as mulheres. Eu estava comentando um pouco antes, né, com vocês, de que quando a gente está grávida, ninguém pergunta, pelo menos eu não tive essa experiência de me perguntarem, tu tá pronta para amamentar? Como que tá o processo da amamentação para ti? Tu sabe como que é? Tu sabe que pode doer? Sinceramente, eu não sabia. E tudo que eu fui ler não dizia isso, né? Dizia de alguns problemas de quem tinha muito leite, do leite ficar duro, enfim, alguns processos que eu não, né, tive a sorte, talvez, eu não passar. Consegui fazer uma amamentação tranquila, assim, a Betânia fez a pega logo do início, só que até isso, fez a pega. O que é a pega? Como que tem que pegar? Tudo isso não é falado no processo da gestação e não é falado na sociedade, né? No máximo é falado, eu vejo de uma forma mais explícita, que tu tem que amamentar, de uma obrigatoriedade, daí pra mulher, né? E que tu tem que amamentar, de preferência, até os 6 meses, de forma exclusiva, né? E aí, como é isso para a mulher, não é se falado, porque a mulher que não amamenta, também a gente tem que colocar esse contraponto, ela é crucificada, né? Então, a amamentação, ela tem que ser um ato, e eu vejo muito isso quando eu amamento, né? É uma questão de uma construção de um vínculo, né? Isso é bom para os dois. Para os dois, né? Para a mãe e para o bebê, assim. Sabe que quando eu estava grávida, eu estava uma vez dando uma palestra e uma pessoa falou: ai, não, a amamentação tem que ser num lugar muito calmo, né? No lugar onde tu fique tranquila, porque eu acho que isso é um pouco do mito do quê? De colocar a mulher num lugar reservado do privado, onde ela tem que estar, né?
Ela não é do público. Então, tu amamentar o teu filho nesse espaço que eu tava falando pra vocês, onde tem barulho, onde tá tendo debate, ou tu tá tendo debate. Há pouco eu fui numa reunião e que o meu esposo estava também, então a gente levou a Betânia, e aí ela acordou, ela quis mamar, e bem na hora eu tinha que ler o texto que a gente tinha feito, ela tava no peito, eu tava lendo, né? E eu fiquei pensando o quanto aquilo ali, para algumas pessoas, estava sendo por quê, entendeu? Sai um pouquinho pro lado. Entende? Só que aí, nessa hora, eu meio que ignoro isso e faço... Por isso que eu digo, eu faço do ato político. Não, agora sim vai amamentar. E se quiser ficar aqui 1 hora dormindo no meu peito, vai ficar, sabe? Eu também acho isso. Porque essas notícias falsas, a gente tem que ter muito cuidado com isso na internet, né? A gente vê tanta coisa desnecessária e realmente só quem vivencia isso sabe o quanto que é importante para a mãe, para o bebê. E como tu estava falando, Bruna, tem lugares que tu quer, não é só que tu quer amamentar, mas que o bebê quer. O bebê não sabe a hora, o lugar. Então, ele quer, pronto, ele vai começar a chorar, e se ele tá contigo, ele vai chorar e tu vai ter que amamentar ele. Isso aconteceu comigo também, aqui até no prêmio de jornalismo. Eu tava com meu filho, ele era bem novinho, e tinha muita gente ali, né, gritos e aplausos, então ele queria mamar, né, uma forma de segurança, né. Então eu tava dando mamar para ele e tava recebendo um prêmio, e eu meio que fiquei constrangida nisso até. Eu tava com o sutiã para baixo, né, com seio à mostra lá em cima do palco recebendo o prêmio com meu filho agarrado, né. Mas, por incrível que... pensei até que eu seria julgada, mas pelo incrível que pareça, fui bem elogiada, assim, sabe? Ganhei muito apoio, empatia, né? Acho que essa é a palavra certa, de todo mundo. Então, isso foi bem legal aqui dentro, né, da instituição. Isso acontece bastante, eu ganho empatia, né? Até quando meu filho recém nasceu, eu amamentei, eu saía da aula para amamentar e voltava para a aula, né? E todo mundo me ajudou, os professores ajudaram, os colegas, então isso fluiu assim perfeitamente. Então eu vejo que essas notícias falsas, elas circulam por um número X de pessoas extremamente machistas, né, misóginas, que nem sabem o que estão falando e que não têm argumentos, né. A gente fez umas enquetes nas ruas aqui de Santa Maria, perguntando a opinião das pessoas se elas consideravam errado uma mãe amamentar o seu filho em espaços públicos, né? E se sim ou não e por quê. E daí acho que dá pra rodar a enquete, produção. Tu acha errado mulher amamentar em lugares públicos e por quê? Eu não acho errado porque é da natureza humana e todo mundo já foi amamentado uma vez e todo mundo precisa se alimentar. E daí, se o bebê ficar com fome em público, como que vai ser, né, se não puder ser alimentado em público? Então é algo natural, nada a ver. Não, acho totalmente natural. Exatamente, é um processo tão natural, porque nós todos passamos por esse processo, né? Então, com certeza, Nenhum problema. Normal, Não acho errado. Por quê? Porque eu acho que é a necessidade do bebê, né? Eu acho que a gente não tem que se privar de amamentar o filho da gente, né? Eu mesmo já amamentei em lugares públicos. Não, eu acho que não tem nada demais, porque é da natureza humana e, tipo, todo mundo já foi amamentado algum dia. Não tem por que ter o preconceito com isso, sendo amamentação em público ou não. A minha opinião é que quanto às coisas que dizem respeito ao corpo da mulher, eu, enquanto homem, seja a mulher que for, não tenho que ter opinião, seja isso relativo a aborto, a amamentação ou a qualquer outra coisa que, tipo, seja relativa a ela. Não, eu não acho errado. Eu acho que é um direito da mulher e do bebê que, obviamente, está com fome. E eu acho muito errado que certas pessoas acham nojento ou desrespeitoso, porque não tem nada de errado com o corpo da mulher. Não é nojento, é uma coisa natural amamentar o seu bebê e é isso. Então, essas foram as enquetes. Eu me surpreendi quando eu fui fazer de uma maneira muito positiva com o resultado delas, né? Que até o Bruno, que foi o segundo menino que falou tipo, eu sou um homem, eu não tenho que ficar opinando, sabe, no que diz respeito ao corpo da mulher. E todas as outras respostas me surpreenderam bem positivamente, assim. Mas
relatando para vocês o que aconteceu, todas aquelas pessoas que se posicionavam de uma forma contrária à amamentação em lugares públicos, elas não quiseram ser gravadas. Elas diziam, não, eu não acho legal, eu acho que não precisa se expor tanto, não sei o quê. Só que elas não queriam ser gravadas, elas não queriam que fosse o nome e a cara delas, a opinião delas, entendeu? Sim. E daí... Contraditório isso, né? Daí acaba que nas redes sociais as pessoas, elas, eu acho que elas se sentem muito mais livres, né, para manifestar opiniões convergentes, assim, e daí a gente tirou uns prints de uns comentários nas redes sociais e que são bem contrários ao que a gente estava vendo nas enquetes. Aqui nesse print diz que claro, que a amamentação é um dever falava até sobre essas notícias falsas que a gente estava falando antes, que a amamentação é um dever, tudo mais, mas que é uma mulher, né, comentando que acha um absurdo quando fica com o seio avanço, né? Que é uma falta de educação e é bem vulgar ficar com o seio muito à mostra, assim. No outro print, na próxima imagem aqui, também, né? É esse mesmo seio com seio. Aquele mesmo comentário de que não precisa ficar com o seio à mostra em público, né? Que dá para colocar uma fraldinha, que não precisa ficar tão à mostra, que dá para esconder, né? Que antigamente a gente amamentava e jogava uma fraldinha em cima. Né? Tem outra imagem também. Que é um ato lindo, a amamentação. E todos os comentários têm esse mesmo consenso, né? Que não precisa fazer um topless, não precisa querer chamar a atenção, como se amamentar o filho fosse, né, expor o seio para chamar a atenção, né? Então eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam desses comentários, tanto das enquetes quanto das imagens das redes sociais? Bom, acho que é na linha do que a gente já vinha falando, né? Pode ver, enquanto eu tava vendo esses prints, eu fiquei pensando na cultura do estupro, assim, né? De como isso faz parte dessa cultura, porque como assim não é para aparecer demais o seio, mas por quê? O que tem se eu deixar meus seios à mostra, né? Então, o que tem se eu usar short curto, né? Então, entra muito nessa questão da cultura do outro achar que, porque está à mostra, ele tem direito a fazer algo comigo e com o meu corpo, né? Então, tem toda essa mesma lógica dessa cultura machista, né? Patriarcal, de toda essa estrutura. Mas eu ainda acho muito, assim, que a questão da amamentação, dela não ser falada, é muito relacionado à mulher ter que ficar no privado, né, escondida, e que esse espaço público, ele não é feito para as mulheres, seja as praças, né, enfim, os shoppings, né, o que for. E se tiver que amamentar, então, que vá lá para aquele cantinho, né. Mas ainda aproveitando essa questão dos espaços, também tem que entender que, por exemplo, espaços públicos, eles podem ser adaptados para terem mulheres e crianças, né? Acho que aí é diferente de fazer um espaço especial e privado, colocando ela de novo nesse lugar privado, né, Natália? Como tu deu o exemplo do shopping, assim. E tu também acha que o isolamento da mulher, essa sexualização tem influência nesses comentários? Ou? Primeiro que as enquetes ali, porque o bebê tá com fome, não é só quando o bebê tá com fome que a mãe vai amamentar, gente, a mãe amamenta quando o bebê quer brincar no peito, o bebê quer mamar, não só porque ele tá com fome, porque ele tá com medo, porque ele tá inseguro, porque ele tá com tédio, qualquer coisa o bebê quer estar no peito, e até às vezes a gente mesmo quer que ele esteja no peito, né? Tipo, vem mamar um pouquinho, fica aqui pertinho da mãe e vem mamar, né? Então tem um vínculo aí que é muito mais do que alimentar o bebê, né? É um vínculo que a mulher tem que ter o direito, o bebê tem que ter o direito, não é só porque ele tá com fome, não é porque, meu filho tá com fome, eu tenho que amamentar ele, não, eu tô afim de dar o meu peito pro meu filho, eu tô afim de estar com ele mais perto aqui, de ele estar sugando aqui o alimento que eu tô produzindo, por que ele não pode estar, sabe? Por quê? Porque o corpo da mulher é um objeto há milênios, um objeto do homem, né? O homem tem poder sobre o corpo da mulher, ainda é assim, ainda mais aqui no Brasil a gente vive essa cultura do estupro,
que o homem tem o poder sobre o corpo da mulher. Então isso influencia tudo. Se o homem tem o poder do corpo da mulher, ele tem o poder de dizer até quando ela vai amamentar, até que lugar, até que local, até que tempo ela pode amamentar. Tudo isso é influenciado, né? É interessante relatar também que existe uma forma de exposição, como posso dizer, exposição seletiva, né? Porque às vezes uma mulher com um decote, né, profundo, assim, que mostra um pedaço dos seios, é aceito socialmente em função da objetificação que o homem pode fazer, né? E muitas vezes a mulher que está amamentando num espaço público, ela acaba não sendo julgada por se expor porque não existe... O homem objetifica o seio dela, que não seria para ser objetificado nessa situação, né? Ou em qualquer outra, né? Exemplo, o carnaval. Exatamente. Né? O carnaval. As próprias propagandas, né? Onde ainda hoje tem muita relação da mídia com o corpo da mulher. A mulher... uma cerveja e a bunda da mulher, o seio da... né? Ali pode. Por que ali pode? Né? E no ato da amamentação com o teu filho e com a tua filha não pode. Né? Então, saber aonde e por que certos espaços, certos momentos é aceito e certos momentos não é aceito, né? Tem uma pesquisa que foi feita com mais de 13 mil mulheres que estavam amamentando, né, em uma pesquisa a nível mundial. Aqui no Brasil, a maioria das mulheres lactantes, elas acreditaram que amamentar em lugares públicos é algo natural. Então, a maioria foi 55%, né, de mais de 2 mil brasileiras que foram entrevistadas. Mas mesmo assim, 55%, mesmo sendo maioria, os outros 45% dessa porcentagem acreditam que não é algo natural amamentar em espaço público, né? Nessa mesma pesquisa, 91% das entrevistadas disseram que a principal razão para se alimentar um bebê seria toda a questão dos benefícios que o bebê tem com a amamentação, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham, assim, que mesmo 91% dessas 2 mil mulheres acreditando que a amamentação é algo primordial, assim, para o bebê, 45% delas ainda acreditam que não se pode amamentar em espaços públicos. Eu acho que a indústria, o sistema, a sociedade, ela quer mandar no corpo da mulher, né? Então, ela... querendo ou não, faz a cabeça das mulheres, criam as mulheres de certa forma, elas já são criadas, às vezes pequenas, de certa forma, do que elas têm ou não fazer, o limite que elas podem ir, né? Então, eu acho que é isso que essas mulheres, essas 40 e quantos por cento? 45%. 45%, elas estão dentro dessa cultura, desse ensino que elas receberam, né? Porque não é possível uma mulher... ter o próprio discernimento do corpo dela, né? Eu sei o que é melhor para mim, ainda mais uma mãe que entende, né? Que tem o corpo ali, entende o que é melhor para ela e para o bebê dela, né? Então, eu acho que isso é algo que a indústria, a sociedade, o sistema fornece para elas, né? Faz elas passarem. E tu, Bruna? Eu acho importante colocar aí... que pode ver as justificativas também, são todas, como a Natália tinha falado antes, referentes ao bebê, né? Aos benefícios do bebê, para o bebê. Porque parece até às vezes que como se a gente ficasse constrangida de falar o benefício que a amamentação tem para a mulher, né? Porque a gente está sempre nesse segundo plano, é impressionante, assim. Então, os benefícios de recuperar o peso rápido, né? Por que não? Eu já ouvi, mas ela amamentou só para recuperar o peso rápido. E se foi, né? Qual o problema dela? Né? Ela carregou aquele bebê 9 meses, enfim, sabe? Então, a questão do colo do útero, né? Prevenir o câncer de mama, de útero, de mama também, enfim. Vários benefícios que tem aí para a mulher, para além dos benefícios para o bebê, né? Por que é importante falar isso? Porque senão a gente fica sempre na lógica que o bebê também ele é o principal. Essa mulher também é o principal, ela precisa ter o mínimo de saúde mental, né? O mínimo de entendimento e de desejo de querer amamentar essa criança também, para que essa amamentação seja para além de um alimento dado, né? Mas de um vínculo construído, né? De uma subjetividade ali que está sendo construída a partir do afeto, né? Dessa relação mãe-bebê. Então, aí tem um mundo que tem que ser descoberto. Eu acho que
falado mais, discutido mais, né, deixar mais explícita outras coisas e que as mulheres possam, de fato, escolher sobre essas decisões, amamentar, onde amamentar, quando, quanto, né, e em qual espaço. Eu acho também que agora tem o evento Mamaço, né? Que a gente pode falar bastante, está acontecendo bastante. Santa Maria também um Mamaço em que mais mulheres estão entrando nesse evento, né? Que as mulheres podem livremente mamar, elas se encontram em determinado lugar, falam sobre a amamentação, explicam para gestantes, outras mães, como é livre, como ela pode amamentar onde quiser o filho, né? É um evento bem legal que está acontecendo aqui também na cidade. Gurias, a gente tem que ir encerrando nosso debate por aqui, mas foi muito boa a conversa com vocês. A amamentação ainda está ligada a muitos tabus em relação à sexualidade. A nudez feminina transgride os conceitos assentados no machismo. Com respeito e ditatismo, se for necessário, podemos construir uma sociedade onde ser mãe não está atrelado a sexismo e tabus. Esse foi o programa Verso de hoje e obrigada e até a próxima. Obrigada, gurias. Até, obrigada.